Oi, gente, voltamos com o nosso quarto bloco. O que é que a gente está estudando ó, na telinha? Começamos a estudar a parte de software agora. Aula passada, bloco passado, melhor falando, terminamos, né? Vimos computação nas nuvens. E agora nós começamos software. Aí eu coloquei esse organograma, que é a classificação de software, através dele que a gente vai estudar. Mas aí, antes da gente entrar naquele organograma, eu tinha que te passar alguns conceitos básicos. Primeiro, o conceito de arquivo, que é a menor unidade que o usuário consegue manipular, tá? Depois, a ideia de programa. Lembrando que programa né, a gente já sabe que quando fala em programa, já sabe que ali tem um ou mais arquivos. E tem a ideia de sistema. E o sistema, quando aparecer, você já sabe que ali tem um ou mais programas, perfeito? Aí, nós paramos o bloco passado falando sobre DLL. Qual era a ideia da DLL? DLL significa Biblioteca de Vínculo Dinâmico. Gente, o que é uma biblioteca? Ora, ao invés de eu sair comprando um livro para cada um, você compra alguns livros, põe na biblioteca. E aí, quem precisar, vai lá e consulta. Não precisou mais, libera. Não é essa a ideia? Perfeito? Aí, resultado. Aqui é a mesma ideia. Você tem algumas coisas no computador que se repetem. Eu gosto muito de exemplificar isso aqui com um tipo de letra, por exemplo. Não tem tipo de letra? Lá, Arial, Times, não tem? Pronto. Aí vem cá, de boa. No Windows tem tipo de letra, não tem? Tá. Aí quando chega no Word, não tem tipo de letra também? E são os mesmos, né? Tá. Aí no Excel, tipo de letra, os mesmos, não é? Aí já pensou você instalando no Windows, no Word, no Excel, PowerPoint? Não, saco. Não é. Pouco inteligente, concorda? Aí o que é que você faz? Você instala num local só. Todo mundo que precisa, vai lá e consulta. Não precisou mais, libera. Entendeu a ideia? Aí por que vínculo dinâmico? Vínculo é ligação. Então, por que vínculo dinâmico? Porque alguma vez já apareceu para você dizendo assim, o Word vai buscar letra aonde? Aí você diz, no Windows. Já? Não. Precisou do tipo de letra, ele vai lá buscar. Não precisou mais, ele vai lá e libera. Automaticamente no momento do uso. Daí o nome, vínculo dinâmico. Perfeito? Joia? Então aqui, ó, DLL, então, são os arquivos que armazenam funcionalidades utilizadas por vários outros arquivos ou programas. Perfeito? Até aqui tudo bem? Essa é a ideia, tá? Posso passar? Joia. Aí, o que é que a gente vai ter, então? Vamos voltar lá na nossa telinha. Aqui, quanto à função, o primeiro que eu vou falar para vocês é o sistema operacional. Aí, eu vou relembrar o que eu já falei lá atrás. Porque lá atrás eu falei várias vezes para vocês. Sistema operacional é o programa que manda no computador. Lembra dessa história? É o programa que manda no computador. Não é assim? Massa. Manda por quê? Manda porque ele tem 3 funções básicas. Esse sistema operacional, ele vai controlar o hardware, ele vai controlar o software e ele serve de intérprete entre o homem e a máquina. Porque você lembra que a máquina só fala zeros e uns e a gente não fala zeros e uns. Então tem que ter alguém no meio para fazer essa comunicação. A gente estudou isso quando falou de POST lá atrás, lembra? Que era um dos firmwares da memória ROM. Junta tudo agora, tá? Só que lá eu falei, mas não anotei. Por quê? Porque a gente tem que anotar agora. Vamos lá? Então, quem está fazendo o caderno do rascunho? Sistema operacional. São os programas que gerenciam o funcionamento do computador. E para isso, apresentam 3 funções básicas. Primeiro, gerenciar todo o hardware. Segundo, gerenciar todo o software. Terceiro,
servir de intérprete entre o homem e a máquina. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Agora, para cá. O que é que você tem que pensar aqui? Que aqui, esse sistema operacional, para atender a essas 3 tarefas, a gente vai ter partes. Vamos estudar essas partes agora, tá? Então, olha só, primeira parte que a gente vai ter aqui é o núcleo do sistema operacional, que a gente chama de kernel ou kernel, tá? Esse núcleo, nesse núcleo, melhor falando, a gente vai ter os arquivos e as DLLs, responsáveis por gerenciar hardware e software. Então, veja que é por isso que você tem que saber o que é arquivo e é por isso que você tem que saber o que é DLL, perfeito? Então, esse núcleo do sistema operacional, ele tem os arquivos e as DLLs necessárias para controlar hardware e software. Aí, vem cá. Já aconteceu com você, de você abrir lá, ligar o computador e ficar lá numa tela preta dizendo assim, não foi possível encontrar a DLL, não sei das quantas. Já aconteceu isso com você? Olha o que foi. Um dos arquivos do núcleo foi corrompido. Então, quando você vai ligar, ele não está podendo gerenciar nem hardware nem software. Aí, se ele não está gerenciando nem hardware nem software, vai ligar para quê? Entenderam qual é o raciocínio? Até aqui tudo bem? Agora, ó, outra perguntinha de prova, bem capciosa. Olha só, o núcleo do sistema operacional pode ser violado? E aí, pode ou não pode? Ou então cai em prova também assim, o núcleo do sistema operacional é inviolável? E aí, pode ou não pode? Pode. Agora, não deve. O velho joguinho de verbos, pode e deve, tá? Poder, pode, mas não deve. E por quê? Porque se ele for violado, pronto, acabou-se, para de funcionar. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Joia mesmo? Então, ó, esse núcleo do sistema operacional, vamos repetir para quem está fazendo as anotações, o núcleo do sistema operacional traz os arquivos e as DLLs responsáveis por controlar hardware e software. Perfeito? Até aqui tudo bem? Pode ser violado, mas não deve. Perfeito? Aí, com isso, observe que eu matei 2 tarefas. Controlei o hardware, controlei o software. Falta uma. Qual é? Servir de intérprete. Não é assim? Então, ó, para isso a gente vai ter a outra camada aqui, que é a camada do shell. O que é que esse shell vai fazer? O shell vai exatamente servir de intérprete entre esse homem e a máquina. Então, ó, o shell vai pegar o comando do homem, manda para o núcleo. Aí o núcleo executa. Pega a resposta, manda para o shell. Aí o shell traduz, mostra para o homem. Alguém aí usou um sistema operacional que diz que tinha, não sei se tinha mesmo não, que não é da minha época, chamado DOS. Alguém usou? Diz que tinha. Menino, me contaram, fiquei besta quando me contaram. Disse que era uma tela preta, que a pessoa digitava os comandos tudinho nessa tela preta. Fiquei pensando como era isso, né? Pois pronto. Então, o que era esse DOS? Ó, o DOS era só um shell e um núcleo. Você digitava o comando, o shell traduzia, passava para o núcleo. O núcleo executava, mandava a resposta para o shell. O shell traduzia, mostrava para o homem. A ideia é essa. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, com isso, o que é que eu estou te dizendo também? Que shell e núcleo já formam um sistema operacional. Agora, um sistema operacional, tela preta, linha de comando, mas já é um sistema operacional. Perfeito? Até aqui tudo bem? O que mais que a gente vai ter aqui? Aí nós vamos expandir. Aplicativos, esse desenho, tá? Acessórios. Interface gráfica. Que na prova pode cair só a sigla, que é GUI, Graphic User Interface. Interface gráfica do usuário. E os utilitários. SO é a sigla de sistema operacional, tá bom?
Então, congela a tela e faz essa ameba no caderno. Ela é bem elucidativa, perfeito? Joia? Para quem estava anotando, o que é que seria o shell? Só repetindo, o shell é a camada que serve de intérprete entre o homem e a máquina, perfeito? Shell e núcleo já formam um sistema operacional. Sistema operacional, tela preta, linha de comando, mas já é um sistema operacional, perfeito? Posso passar? Beleza. Aí o que é que a gente vai ter aqui agora? Vamos entender qual é a desse desenho, começando pela interface gráfica. Então, a interface gráfica é a camada bonitinha, é o bichinho correndo na tela, é o botãozinho. Qual é a função? Facilitar a interação com o usuário. Essa é a função da interface gráfica, tá? Agora, o que é que o desenho está lhe dizendo? Olha para a tela. O desenho está lhe dizendo que a interface gráfica não é essencial para o sistema operacional funcionar. Você está vendo que está separadozinho aqui? Não é essencial para ele funcionar. Agora, se existir, já vem no pacote do SEO. Ou seja, você não pode chegar numa loja e dizer, moço, eu vim comprar a interface gráfica. Não pode. Se ela existir, ela já vem no pacote do sistema operacional. Perfeito? Entenderam isso? Posso passar? Então, resumindo, interface gráfica é a camada gráfica que facilita a interação com o usuário. Não é essencial para o sistema operacional funcionar, mas se existir, já vem no pacote do mesmo, ok? Vou beber aqui só uma aguinha, minutinho. Aí vamos para o acessório. Qual é a ideia do acessório? O acessório é o programazinho que vai ter função para o homem. O acessório não existe para a máquina, ele existe para o homem. Eu vou citar os exemplos do Windows, porque eu sei que é o que a maioria de vocês usa, né? Então, lá no Windows de acessório, a gente vai ter o Paintbrush, bloco de notas, o WordPad, aqueles jogos importantíssimos para o desenvolvimento da humanidade, né? Campo Minado, Paciência, etc. Perfeito? Tranquilo, se você gosta, perdão, tá? Tranquilo? Aí, o que é que o desenho está dizendo? Olha só, o acessório é essencial para o sistema operacional funcionar? Não. O Windows deixa de funcionar porque não tem Paintbrush? Não. Agora, se ele existir, já vem no pacote do SEO. Então, mesma coisa, você não pode chegar numa loja e dizer, moço, eu vim comprar o Paintbrush. Não pode, tá? Se ele existe, já vem no pacote do SEO. Perfeito? Ok? Agora, ó, resumindo então, para quem está fazendo as anotações, acessórios são os programas com funções para o homem, não para a máquina, perfeito? Funções para o homem. E não são essenciais para o funcionamento do SEO. Mas se existirem, já vem no pacote do mesmo, ok? Aí vem o aplicativo. O aplicativo ele é muito similar ao acessório. Agora, só pelo desenho, já me diga aí, qual seria a diferença? Só pelo desenho. Hã? Ele é instalado separadamente, tá? Então, quais os exemplos que a gente teria de aplicativo? O Office, tá? O Word, Excel, PowerPoint, etc. O BR Office. Esse monte de app que você baixa, tá? App é a sigla de aplicativo. Vocês ficam loucos com essas siglas, né? Porque a gente está cada dia no mundo da preguiça, minha gente. Pelo amor de Deus. Às vezes eu recebo umas mensagens no Face, no próprio WhatsApp, que eu fico tentando entender que sigla da peste é aquela que a pessoa está utilizando, né? O que abreviação maluca foi essa? Vocês não ficam, não? Eu fico, eu confesso que eu sou careta para umas coisas, né? Então, às vezes eu recebo as mensagens de vocês no Face, que eu fico, meu Deus, o que é que ele quis dizer? No WhatsApp. Então, moral da história, resumindo, app é a sigla de aplicativo. Você não fica baixando aí aplicativo de viagem, aplicativo não sei de quê. Veja que ele tem função para você. E ele não veio com SEO. Você instalou separadamente. Perfeito? Ok? Então, o aplicativo similar ao acessório. Softwares com funções para o homem. Não vem com sistema operacional. São instalados separadamente. Perfeito? Aí nós vamos ter os utilitários. Qual é a ideia desse utilitário? O utilitário é um programazinho agora, ó, com função para máquina. O utilitário não existe para você. O utilitário existe para máquina. E geralmente
ele supre uma deficiência do sistema operacional. Vamos falar dos principais que costumam aparecer em prova. Então, a gente vai ter aqui dos utilitários principais. Nós temos o defrag. Defrag é um utilitário, tá? Lembra que eu falei dele lá atrás? O que é que fazia o defrag? Para que servia o defrag? Porque o Windows separava quando ia guardar, armazenar os dados. Estão lembrados? Aí o que é que o defrag fazia? Tentava ao máximo juntar para ganhar velocidade. Então veja que eu só preciso do defrag porque o Windows espalha. Se o Windows não espalhasse, eu não precisava do defrag para juntar. Então veja que ele vem suprir uma deficiência do SO. Perfeito? Outro bem conhecido do Windows também, que cai bastante em prova, é o ScanDisk. Esse ScanDisk, ele verifica a superfície do disco, tá? Qual é a ideia desse ScanDisk? O ScanDisk vai verificar a superfície do disco para tentar isolar alguma área com defeito. As áreas com defeito, a gente chama de bad block. Bloco ruim, bloco com defeito. Como se ele pusesse a bandeirazinha, não use, tá com defeito, tá? Mas eu só preciso do ScanDisk para fazer isso porque o Windows não faz. Então, ele vem suprir uma deficiência do SO. Aí, nessa classificação, vai entrar também antivírus, anti-spyware e por aí vai. Agora, o que é que o desenho quer dizer? Vocês notaram que aqui tinha uma interseção? Vocês perceberam? Vocês acharam que era falta de coordenação motora minha, né? Pois não era não, era uma interseção, tá? Para te dizer o quê? Olha só, que o utilitário pode ou não fazer parte do pacote do SO. Esses que eu citei, defrag, ScanDisk, etc., ele já vem com Windows. Inclusive, cai bastante em prova até por isso. Agora, você já ouviu falar no Norton? Pronto. O Norton é um pacote de utilitários. E eles são instalados, o Norton é adquirido separadamente. Então, veja que o utilitário pode ou não fazer parte do pacote do SO. É isso que o desenho está te mostrando aqui. Perfeito? Joia? Então, com isso, ó, a gente já estudou sistema operacional, aplicativo, acessório e utilitário. Ok? Aí, agora, a gente vai falar do software quanto à distribuição. O shareware é aquele que você tem que pagar a licença de uso. Se você não pagar e usar para fins comerciais, é o crime de pirataria. Perfeito? Vocês da área jurídica, cai direto assunto sobre isso em prova. Aí vocês analisem, né, que aí já foge da minha área, já foge do meu escopo, essa questão aí do uso comercial, blá, blá, e por quê? Porque existe uma comissão de doutrinadores revendo isso aí, né? E uma comissão formada por doutrinadores, legisladores e etc., tá? Revendo isso aí. E por quê? É óbvio que eles estão falando de pirataria em geral, mas eu vou me ater a de software. Veja como o limiar é tênue. Porque a lei diz que é o uso comercial, né? Sem pagamento de licença. Mas suponhamos meu notebook. A priori, meu notebook é pessoal, não é? Aí suponhamos que ele esteja cheio de software pirata. Eu nunca usei meu notebook para preparar material para vocês. Eu nunca usei meu notebook para responder uma dúvida de um aluno. E aí? É uso comercial ou pessoal? Entendeu a ideia? Então, veja como o limiar hoje é tênue nessa parte de informática, né? Então, por isso que vocês acompanhem a legislação, verifiquem qualquer tipo de mudança nessa lei. Agora, hoje, o shareware é aquele, na telinha, que eu tenho que pagar a licença de uso. Se eu usar sem pagar para fins comerciais, aí eu estou cometendo o crime de pirataria. Perfeito? Mas acompanhe isso, porque pode haver evoluções aí. Ou não, né? Claro. Pode haver. Trialware. Trialware é aquele que você pega de graça por um tempo, para testar. Aí você fica usando, ele fica dizendo, faltam tantos dias para expirar a sua licença. Faltam tantos dias para expirar a sua licença. Não tem essa história? Pois pronto. Então, esse é o software Trialware, ok? O que é que você tem que se ligar aqui? Que esse Trialware, ele geralmente nem é completo. Ele traz só algumas funcionalidades, que é tipo para te dar o gostinho mesmo. É aquela coisa, ó, vê aí se tu gosta. Aí se tu gostar, compra a versão full. Entenderam? Essa é a ideia do shareware, tá? Ou melhor, desculpa, do Trialware, tá? Lembrar e cuidado em prova que aqui não é para testar para ver se tem erro. A versão para testar para ver se tem erro é a versão beta. Perfeito? Aqui não é para ver se tem erro. Aqui é para testar para você ver se gosta.
E se gostar, adquirir a versão full. Perfeito? Aí esse é o trialware, ok? Aí a gente vai ter o freeware. Esse freeware fornece gratuitamente o programa executável. O que é o executável? O executável é o programazinho já em zeros e uns, pronto para a máquina executar. Aí esse freeware fornece esses programas executáveis gratuitamente. O que é que cai em prova sobre isso? Menina, a humanidade está evoluindo, né? Porque agora as pessoas trabalham e elas dão o fruto do trabalho dela para o engrandecimento do resto da humanidade. É uma ova. Tem nada a ver isso aqui. Gente, aqui eu gosto de comparar com a indústria fonográfica. O cantor fica lá. Não compre CD pirata, não compre CD pirata, não compre CD pirata. Mas muitos estão fazendo isso porque a gravadora obrigou. Principalmente aqueles cantores sazonais, né? Tem cantor que não, que realmente vive basicamente de direitos autorais. Aí esse realmente está preocupado. Mas, ou famílias de alguns que já faleceram, né? Os herdeiros aí e tal. Mas a maioria, principalmente esses cantores sazonais, eles estão fazendo isso porque a gravadora obrigou. Porque no fundo, eles estão se lixando. E por quê? Porque eles querem que você ouça a música. Pode ser no carrinho pirata da praia, pode ser na rádio pirata, pode ser... Ele não quer saber não, porque ele quer que você ouça. E a música gruda no seu juízo, que é para você querer ir para onde? Pro show. Porque o que dá dinheiro pesado a ele é o show. O que dá dinheiro pesado a ele é a campanha publicitária. E você só vai ganhar com a campanha publicitária se for conhecido. Não é essa a ideia? Pronto, é a mesma coisa. Eu gosto muito de exemplificar com essas músicas de carnaval. Não tem essas musicazinhas sazonais de carnaval que todo ano a gente acha que não vai poder piorar e piora no ano seguinte, né? Brincadeirinha, tá? Então, o resultado. Essas musiquinhas sazonais, aquele cantor, geralmente o cantor, o compositor aí dessa música, ele está muito preocupado em não vender pirata, não. Ele quer que ouça mesmo pirata. Por quê? Porque quando chega o período de carnaval, vamos supor, em Salvador, todos os outros cantores cantam aquela música. Por quê? Porque é a música da moda, é a música do carnaval. Aí, para cantar, eles têm que pagar o quê? Direitos autorais. Aí aquele cara vai participar de campanha publicitária naquele verão, naquele carnaval, tá entendendo? É aí que ele fatura. Então, aqui é a mesma ideia. Aqui, eles não estão fazendo caridade, não. Aqui também rola muito dinheiro. Só que rola dinheiro de outras formas. Então, ao invés de estar pagando lá a licença de software, que o rendimento é pequeno, aqui eles ganham muito dinheiro com o quê? Campanha publicitária. Agora, você só vai querer fazer a publicidade do seu produto naquele determinado software, naquele site, se ele for conhecido, não é? Entenderam? Com ação na bolsa, com valorização de ação na bolsa e por aí vai. Então, tem softwares que às vezes são vendidos, meu Deus, por bilhões de dólares. E são usados gratuitamente, tá? Aí você pergunta, e por que eles valem tanto? Porque são conhecidos. Eu vou dar um exemplo. O WhatsApp. O WhatsApp foi um dos maiores, eu já falei disso lá na aula de redes sociais, vou só repetir. Foi um dos maiores negócios dos últimos tempos, foi vendido por 19 bilhões de dólares, né? É muito, nem preciso dizer, muito dinheiro, né? Até para os negócios da área de informática aí. Mas por que ele valia tanto? Porque ele substituiu a ligação. Então hoje ninguém liga mais para ninguém, porque você usa o WhatsApp, né? Tem um memezinho que circula na internet que é prova de amizade é receber uma ligação, né? Então, por quê? Porque a galera é só no WhatsApp. Quando a gente recebe uma ligação, tem um susto. Eu tive um susto um dia desse, um amigo meu ligou para mim, eu estava só em casa trabalhando, era um domingo, eu estava lá trabalhando, uma musiquinha ligada, eu e meu cachorro, e o telefone tocou. Por alguns segundos, eu tive aquele impacto. Sem brincadeira, estou falando sério. Por alguns segundos, aí o cérebro processou, quero o celular tocando. Né? Eu tive um susto. E quando eu atendi, eu disse, cara, que susto. Ele, o que foi? Eu digo, pô, manda um WhatsApp antes, avisando que vai ligar. Né? Então, resultado. Você hoje vai perguntar a alguém, você não pergunta mais, me dá o teu telefone, você pergunta, me dá o teu WhatsApp. Então, veja que ele só vale tanto, por quê? Porque ele se tornou conhecido. Alguém já pagou para usar? Entenderam? Se cobrasse $1, você usava?
Provavelmente não. Não é nem pelo valor, é pela preguiça mesmo de ir lá pagar a burocracia. Pô, pega outro de graça. Entenderam a ideia? Então, cuidado com isso. Isso já foi assunto de prova, tá? Então, aqui não é bondade humana. Se ganha muito dinheiro. Agora, de outras formas, ok? Aí, a gente vai ter aqui, dentro do freeware, o grupo do software livre. Onde a gente vai fornecer gratuitamente o executável e o código-fonte. Perfeito? Aí, o que é isso? O executável, o programazinho em zeros e uns, pronto para a máquina executar. E o código-fonte é um programa escrito em uma linguagem de programação específica, perfeito? Que é a linguagem mais próxima da linguagem humana que a gente usa para escrever as regras. Então, aqui, falando bem grosseiramente, é como se eu te desse o bolo e a receita do bolo. Então, se você souber cozinhar, ou tiver alguém que cozinhe, eu personalizo o bolo para você, bota ingrediente, tira ingrediente, acrescenta o que você gosta e assim vai, não é? Mesma coisa. Então, aqui, se você souber programar ou tiver um programador, ele personaliza o programa para você. Tira relatório, bota relatório, acrescenta funcionalidade, tira funcionalidade, por aí vai. Perfeito? Agora, olha só. Raciocina comigo. Olha para cá. O que eu pego de graça, eu não posso revender. É crime. Agora, se eu pegar de graça e personalizar, a minha personalização eu submeto a um comitê. Se o comitê julgar que há mudanças suficientes para considerar uma nova versão, a minha versão eu decido se vendo ou não. Desde que não haja a cláusula de copyleft. Vamos entender o que é isso? Então, primeiro, Manu, por que o comitê? Porque senão a galera pegava de graça, mudava uma besteira e vendia. Então, você tem que submeter ao comitê, que é para o comitê julgar. Opa, peraí, aqui tem mudanças suficientes para considerar uma nova versão. Ele alterou aqui suficientemente, tá joia? Então, já para evitar isso. E o que é a cláusula de copyleft? Olha só. Copyright não são os direitos autorais. Right é a direita, né? Left é a esquerda. Então, isso aqui é uma brincadeirazinha com copyright. Qual é a ideia? Se o software original tiver a cláusula de copyleft, tudo que deriva dele continua gratuito. Para sempre. Entenderam a ideia? Para sempre. Tá? Então, tudo que derivar dele tem que ficar gratuito. Vou repetir minha afirmação. Peguei de graça, não posso revender. Crime. Peguei de graça e personalizei. A minha personalização eu submeto ao comitê. Se o comitê julgar que há mudanças suficientes para considerar uma nova versão, a minha versão eu decido se vendo ou não, desde que o original não tenha a cláusula de copyleft. Se o original tiver a cláusula de copyleft, mesmo personalizada, a minha versão tem que continuar gratuita. Entenderam isso? Posso passar? Show de bola? Massa! Então, agora, a gente já pode introduzir a ideia do Linux. O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional. E ele vai surgir porque a gente tem um sistema operacional muito bom, chamado de Unix. Mas não funcionava nessa plataforma Intel normal. E nessa plataforma Intel normal, Manu, funcionava o quê? Nessa plataforma Intel normal, funcionava o Windows, que tem sérios problemas de estabilidade, tá? A gente brinca na área chamando ele de Windows, tá certo? Então, a gente tem essa piadinha, perfeito? Aí, teve um cara chamado Linus Torvalds, que era um acadêmico, que se chateou com isso. Disse, como assim? Tem que usar o Windows. Pois eu vou criar um sistema operacional baseado no Unix, mas que funcione na Intel, na plataforma Intel, para concorrer aqui com o Windows. Perfeito? Mas aí, Linus era acadêmico. Nem tinha empresa, nem tinha grana para contratar gente, para trabalhar para ele. E veja que construir um sistema operacional é uma coisa complexa.
Não é? Veja que tudo que eu ia falando, isso aqui quem controla é o sistema operacional, isso aqui é o sistema operacional. Vocês perceberam isso? Então, criar um sistema operacional é uma coisa complexa. Aí Linus teve a sacada, a internet. Aí como é que isso funciona? Cenas dos próximos capítulos, tá certo? Eu acabei de acabar o nosso quarto bloco, consequentemente nossa aula. Aí na aula que vem a gente vê Linux e Windows, tá bom? Então até lá, gente, se Deus quiser. Tchauzinho.